Estamos aqui mais uma vez no estudo predestinação. Um dos versículos base é Romanos 8, versículo 29 e 30. Olha o que está escrito, meus irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou com a palavra. E aos que justificou, a esses também glorificou. A gente estava morto deles pecados, ele deu vida para a gente. Então glorificou o Espírito, conciliou o Espírito. Vou mostrar mais outro versículo para vocês lá em Judas. Antes de Apocalipse, Judas só tem um capítulo. Então é o versículo 4. Olha o que está escrito no versículo 4 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Como eles negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo? Chegando e dando a soberania ao homem. Quem aceita Jesus, levanta a mão quem aceita Jesus. Quer dizer, olha aí o que ele está fazendo. Que Jesus é esse que ele está pregando aí? Porque o da Bíblia não é não. O da Bíblia é o soberano. Então ele fala assim, levanta a mão quem aceita o Senhor Jesus. Não, a única coisa que a palavra tem lá, quem aceita a palavra do Senhor. Não é quem aceita Jesus. Jesus é Deus, meus irmãos. Não tem como a gente aceitar Jesus, como já falei em vários outros vídeos. E nunca vou me cansar de falar, porque é o que está sendo mais usado. É essa palavra que não existe na Bíblia. Quem aceita Jesus. Quer dizer, estão negando o nosso único e soberano. O soberano é Deus. Não foi Deus, como eu já falei no outro vídeo, não foi Deus que fez a gente. Quem fez todas as coisas? Quem fez tudo? Não foi Deus? E quem é o homem? O homem está de passagem aqui, como eu já falei no outro vídeo. Nós estamos de passagem, meus irmãos. Não temos que aceitar nada aqui, não. Olha só para você ver como eles tropeçam muito na palavra. E eles têm que tropeçar na palavra, que eles não podem entender a palavra mesmo, não. Porque eles não são de Deus. Só vai entender a palavra quem é de Deus. E quem entende a palavra, aí, como eu já falei no outro vídeo, a unidade vai prevalecer. O homem vai ter que se pôr no lugar dele e colocar Deus realmente no trono, no lugar dele, o que fez todas as coisas. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Olha só o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Eles foram postos para tropeçar mesmo na palavra de Deus. Está escrito aqui. Olha só para você ver, no versículo 9, no 8, ele fala da descendência do diabo, os que foram postos para destruição. E no 9, ele fala dos predestinados. Olha o versículo 9. De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que está escrito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, num versículo, ele dá o filho do diabo, e no outro, os predestinados. Só para vocês verem. Eu vou tirar aqui para vocês verem o que o próprio Senhor Jesus falou lá em João 10. Olha só para vocês verem. Em João 10, versículo 26, o que está escrito. João, capítulo 10, versículo 26. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. João, capítulo 10, versículo 26. Está escrito assim, meus irmãos.
João capítulo 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha o versículo 27. Um Senhor Jesus fala do que não são dele, do que é o filho do diabo, e o outro, Deus fala o que é dele. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque já era dele. Olha só para você ver a predestinação. Está recheado aqui, meu. O próprio Senhor Jesus fala. Olha só, meus irmãos, esse estudo é maravilhoso, é fabuloso esse estudo. É um estudo que, se você se aprofundar, entendeu? Você fica pasmo, entendeu? Da verdade que não está sendo dita. Os homens estão, entendeu? Sem conhecimento, entendeu? Não estão falando. Muitos sem conhecimento não estão falando. E outros, entendeu? Sabe, mas também não tem como revelar, porque não são vaso de honra, são vaso de desonra. Então não é permitido tal coisa para eles. Só para os eleitos, entendeu? E aqueles que tiveram o tempo de Deus, para Deus revelar também. Porque tem, igual eu falei, muitos estão de coração de mau grado diante do Senhor, que Deus não revela nada disso, porque eles estão indo na conversa dos pastores, não estão indo na palavra de Deus, não estão indo na Bíblia Sagrada, estão indo não, o pastor falou, igual eu cheguei e encontrei o irmão da Assembleia de Deus e falei, não, irmão, a salvação é eterna, não tem como perder não, pode ficar tranquilo. Não, irmão, a salvação depende do homem. Olha só, olha o que colocaram na cabeça dele, que a salvação dependia do homem. Não depende do homem, depende de Deus. Os escolhidos vão ser chamados todos, mas depende totalmente de Deus. Deus é quem conhece quem é deles. A palavra tem que ser falada, mas é Deus é quem conhece quem é dele e quem não é. Essa já é a quarta etapa da predestinação. Graça e paz a todos.